Eu sou Eunice Assunção, eu sou a vice-presidente da associação. Minha neta tem paralisia cerebral, ela praticamente não tem cérebro, né? Ela entra nos acéfalos, né? Só tem 2 pontinhos, mas graças a Deus não tem mais infecção que ela tinha. A cannabis para ela ajudou muito na parte do sistema imunológico e as dores que ela tinha. No começo eu cuidei da minha neta porque a mãe dela, que é minha filha, teve depressão após parto. E ficou por 15 anos, a gente só acreditava nos médicos, só tomava os remédios alopáticos, né, que os médicos passavam. Mal eu sabia que eu dava mais droga do que tudo, né? Mas na minha cabeça era isso. Eu fui evangélica por 22 anos e foi algo assim muito que pesava, né, na religião. E como que foi o primeiro contato, assim? Como que chegou até a senhora ouvir falar da cannabis até conseguir ela pela primeira vez, assim? Como foi esse processo de descoberta? A mãe dela estava trabalhando em um local e deram um panfleto que ia começar um curso de cannabis. A mãe dela veio me falar e eu não queria entregar, briguei com a mãe dela tudo. Só que devido à medicação dela e o que a médica estava falando, então eu peguei e acabei indo para esse curso, assim, aleatoriamente, sem acreditar, naquela assim, vamos ver o que de acho que essa maconha faz. Mas muito, assim, preconceituosa, né? Então eu digo sempre assim, que eu fui uma pessoa que tive muito preconceito com a cannabis, e hoje em dia não. Hoje em dia eu incentivo de todas as formas a cannabis, porque ela é medicinal em todas as formas, como eu pude comprovar. Então hoje é pomada, é afumada, todas. Tem uma ação. A minha neta toma o óleo e é um benefício muito grande na vida dela. A condição de vida dela mudou, melhorar a condição de vida dela, a da família mudou. Uma criança com um problema em casa afeta a família inteira. Então hoje eu não tenho mais esse problema. Eu sou a Andréia Rodrigues, eu sou uma mãe atípica da Isabela e da Isadora e da Esté. E o Rafael e a Anice nos conhecemos no curso da Unifesp, do Padre Ticão. E eu sou a tesoureira da Semente do Amanhã, tesoureira e secretária da Semente do Amanhã. E eu me tornei, assim, Eu me tornei uma pessoa da causa por conta das minhas filhas, Isabela e Isadora. Isadora, ela é diagnosticada como autista, mas ela chegava a ter 100 crises de epilepsia por dia. E Isabela, por conta de um erro médico, nasceu e com 40 dias de vida foi para o centro cirúrgico, fez uma cirurgia e broncoaspirou, porque o médico deu uma anestesia nela, e nessa anestesia ela teve uma parada, porque ela estava com a barriga cheia e broncoaspirou. E então ela tem a paralisia cerebral. Ela também tinha muitas epilepsias. E como vocês mesmos viram, o milagre que essa planta fez, né? Eu era uma pessoa totalmente quadrada, uma pessoa muito evangélica, então fui criada dessa maneira. E quando a minha filha mais velha, que hoje está estudando, inclusive, já tinha dito para mim que era bom esse óleo tal. Na verdade, ela falou, mãe, maconha é bom para epilepsia, porque a nossa vida era uma vida assim de hospital, casa, hospital. Por a Isadora ter muitas crises, né? E eu estava muito cansada. E a minha filha falou isso, mas eu, por ser quadrada, ser uma pessoa muito... Deixa eu tô estendendo muito, né? Imagina. Por ser quadrada, ser uma pessoa muito fechada, na verdade, a palavra é fechada.
por ser evangélica, então eu não acreditava, eu falei para ela que isso era coisa do demônio, muito pelo contrário, isso é coisa divina, hoje eu digo para vocês, porque eu passei por uma dor muito grande. E aí, passando o tempo, veio uma amiga e me chamou para ir no curso do Padre Ticão da Unifesp. E eu fui até esse curso, mesmo não querendo, eu falei para ela que isso era coisa do demônio. E essa minha amiga me levou e falou que não era, porque o filho dela também era PC e ele já estava utilizando, né, o óleo, né. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um monte de gente dentro de uma igreja católica falando que maconha era bom que o óleo de maconha era bom para N enfermidades, muitas doenças, dentro dessas a epilepsia. E chegou uma hora que eu disse, sinceramente, eu já não sabia mais o que fazer com a minha filha, porque ela tomava 8 tipos de medicamento e nada resolvia. Teve uma madrugada que nós estávamos vindo, eu e minha esposa, e eu falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Já tomou os medicamentos, já tomou os remédios no hospital e não para, não cessa. E eu fui com ela. Quando eu cheguei lá naquela igreja, que estava um padre lá, que era o Ticão, saudoso padre Ticão, ele estava falando sobre a qualidade de vida que muitos pacientes ali já estavam tendo. E aquilo ali para mim, eu falei, não, mas eu ainda, dentro de mim já estava me retrucando eu mesma, mas maconha, isso ficou na minha cabeça. E aí o Espírito Santo de Deus, realmente ele me visitou ali, eu senti, sabe? E aí Deus falou, você não me pediu a cura, eu tô te mostrando, por que você tá reliando ainda sobre isso? E eu falei, meu Deus, mas é maconha, não, é uma planta. E é uma planta. E ela, cada um usa, hoje eu mudei o meu modo de agir, de pensar, terapêutico, de forma, cada um usa da forma que quer. E aí nesse dia, me virou a chave. E aí eu tentei ver se eu conseguia, que alguém conseguisse me arrumar para mim dar para as minhas filhas, porque o médico não queria prescrever lá na minha cidade, onde eu morava, que dizia que isso cientificamente não era comprovado. Então, eu consegui um anjo que me deu o óleo e eu levei até a minha casa naquele dia. Eu levantei as mãos para o céu e orei, eu e meu esposo, e demos para elas. Ali mudou toda a nossa vida. A nossa realidade mudou naquele momento que a gente nem acreditava, porque foram 6 anos de muita dificuldade, de muitas epilepsias, de muito que não dormia, elas não dormiam, elas viviam atormentadas, a Isadora era agressiva, ela se mordia, ela se debatia, ela mordia as pessoas, ela tinha crises, ela ainda não falava, soltava algumas palavras. E ali elas mudaram da água para o vinho. E ali, sabe, eu falei, eu não posso ficar mais sem isso. Eu já até falei, falta arroz, falta feijão na nossa casa, mas sem esse óleo a gente não pode ficar. E nesse meio tempo a gente está fazendo o curso, o Rafael, professor nosso, também deu da segunda parte do curso, e a Nice também eu conheci, né, lá no curso da Unifesp lá. E eu falei, nossa gente, é muito caro, o acesso é caro, tudo é caro. E como que a gente vai fazer? E aí o Rafael, eu e a Nice fundamos a Semente do Amanhã, que começou ali pequenininha, né? Eu tentava também cultivar planta em casa, porque depois de toda essa repercussão, eu fui atrás do meu HC, porque eu vi que era necessário, né? A gente não tinha condições também financeiras. E nossa vida foi mudando assim, da água para o vinho. As minhas filhas começaram a parar de ter crise, a Isadora parou de ter crise de epilepsia, elas começaram a dormir, eu e meu esposo até se beliscava que não acreditava de ver a calmaria que foi dando, sabe? A qualidade de vida que foi dando. E isso tudo é um propósito. Eu até ria mais Esther. Ah, é? Eu era uma Esther. É, chama foto assim, ó. Pode ser. Mostra pra ele o olho da felicidade. O olho da alegria, mostra. Tá fazendo retrato? Tô. Deixa eu ver. Ela é meu olho da alegria. Coração.
Pelinha. Pelinha. Tá meu sorriso? Dá cara de sério. O meu nome é Samuel, eu sou médico e neurocientista, trabalho com o pessoal das associações na prescrição de canabidiol para as crianças e com crianças atípicas, né, adultos também, né? Como que foi teu primeiro contato com a cannabis e sua primeira história nessa relação aí do tratamento com a cannabis? Então, a primeira história foi ver os benefícios com meus familiares mesmo, né? Eu tenho uma filha que tem paralisia cerebral e no começo ela tinha clonia, né? Ela tinha alguns distúrbios assim, e como eu não tinha outras opções, né? Porque ela só tinha 9 meses, 1 ano aproximadamente, aí eu decidi buscar esse tipo de tratamento e o benefício foi incrível, né? É muito prazeroso você ver que tem outras opções e opções que não trazem assim tantos efeitos assim colaterais assim quanto às vezes a gente acha que tem, né? Porque assim, a farmacologia ela é assim, ela traz benefício para um determinado tipo de doença, mas tudo tem um efeito assim colateral. Dentro desse medicamento, o que a gente tem percebido que os efeitos colaterais são ínfimos. Eu não vejo nenhum tipo assim de evento adverso ou efeito colateral que o medicamento possa tá trazendo para as crianças, né, e para os adultos e para os 60 mais, 70 mais e 80 mais, assim, o pessoal mais velho que também usa hoje, assim. Então, realmente, o benefício é maravilhoso, né? E dentro desses anos aí de pesquisa, desses relatos de pacientes, tem algo assim que marcou você, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente? Cara, o que eu vejo assim pode achar que é até assim mágica, né? Mas eu vi senhoras e senhores que tinham Alzheimer ou Parkinson, que eu fiz uso de uma determinada miligramagem e em 5 dias no máximo, né? Alguns até um pouco antes, um grande benefício assim no sentido de memória, de agressividade, né? Eu vim com insônia também bastante, né? Pessoas que frequentam o Instituto do Sono, que têm dificuldade assim de dormir, a medicação foi incrível. E com as crianças atípicas e que convulsionam, é incrível. Às vezes a criança está convulsionando, né? Às vezes tem 30, 40, 50 convulsões de dia e ela passa a ter 5, ter 3, só em função do uso do óleo, porque as outras medicações elas continuam as mesmas, né? É incrível mesmo. Meu nome é Rafael, eu tenho formação em programação, especialização em neurociência e estou me formando agora em biomedicina. E a minha história começou junto à Semente do Amanhã, quando eu fui convidado em 2019 para dar aula no curso da Unifesp de cultivo e extração. E lá eu tive a felicidade de conhecer a Eunice e a Andrea, né? E vi uma oportunidade ali de ajudar algumas pessoas que realmente precisavam de um tratamento que na época não se tinha acesso. Ali em 2019 a gente começou a proposta da associação, a gente teve muita ajuda no meio desse caminho, a gente teve ajuda muito da Unifesp, muito da Unicamp, diversas outras parcerias técnicas que fortaleceram todo o nosso processo. Hoje a gente tem uma felicidade muito imensa de poder ajudar diversas famílias. A gente começou focando atendimento em crianças neuroatípicas com paralisia cerebral, mas hoje a gente vê a necessidade de atender todo mundo que precisa, né? A gente tem uma luta aí contra alguns preconceitos dentro dessa área, né? E a gente busca aqui dentro da associação manter o crivo científico muito alto. Então a gente gosta muito de aplicar todas as metodologias e todas as boas práticas para a gente sempre obter o melhor medicamento possível.
para mim é muito importante. Eu sei que no cultivo não é muito bem isso, mas aqui a gente busca muito, dentro de algumas oscilações, buscar padrões. Porque a gente precisa de um rastreamento, a gente precisa de um padrão. O no-till, por exemplo, foi uma das escolhas. A gente tem várias maneiras de fazer isso, não é que existe uma melhor ou pior, longe disso, né? A gente precisa de testagem. Então, não importa como a gente cultiva, importa se a gente está fazendo os testes. Então, a gente tem uma periodicidade em testagem, tanto em solo, tanto em cromatografia delgada de coluna aqui mesmo no laboratório e também nas HPLCs, que são as High Performance Liquid Chromatography, são as máquinas que fazem o certificado de análise para a gente. Então, eu costumo falar isso, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Então a gente busca a qualidade não só na escolha dos cultivos, e sim nos certificados, tanto dos insumos que a gente usa, tanto das análises que a gente faz, da semente até o medicamento. Eu acho que isso é o que vai fazer as coisas funcionarem melhor, e não uma escolha, e sim uma prova do que a gente está fazendo. Queria falar que a cannabis ela não é uma panaceia, não é para tudo e nem para todos, né? Então tem seus grupos de risco, por isso a gente precisa continuar estudando, continuar fazendo pesquisas para descobrir os bônus que ela pode trazer e também os ônus, para a gente se atentar e ter o melhor possível desse tratamento para cada indivíduo, né? A cannabis é uma nova ferramenta terapêutica e ela é sensacional. Então a gente precisa continuar estudando e precisa continuar progredindo com esse assunto no Brasil para cada vez mais pessoas terem acesso e terem um medicamento de qualidade.